Fala galerinha, tô gravando esse vídeo aqui para falar o que eu achei do Enem 2020. Vou te dar uma opinião sincera, vou te dar uma opinião bem realista. Vou trazer aqui dados sobre o Enem para você ver, né, que as minhas opiniões estão bem embasadas. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Caio, professor de matemática. Se inscreve aqui no canal caso você seja novo por aqui para receber os meus vídeos e também deixa o gostei aqui no vídeo, que isso ajuda bastante aqui para que o meu vídeo atinja mais gente, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, vamos começar falando sobre o que caiu no Enem, né? Eu fiquei 2020 inteiro falando os assuntos que mais caíam no Enem, o que você mais precisava priorizar. Agora vamos ver se realmente aconteceu aquilo que a gente vinha falando lá desde 2020, certo? Vou botar na tela aqui para vocês o gráfico, vou deixar ele aqui para vocês, mas basicamente o que mais caiu, pessoal, como sempre, foi aritmética. Professor, o que é aritmética? Aritmética é mais, menos, é vezes, é dividir, é multiplicar fração, é matemática básica, pessoal. Mas por que cai tanta matemática básica? Porque o Enem é muito bom em fazer questões de matemática básica, né? Ele não chega lá pedindo para você quanto que é 5 mais 5, 2 vezes 2. Ele faz uma questão cheia de texto para você interpretar, para você quebrar a cabeça. E daí sim, para resolver, você vai usar uma conta de mais, uma conta de menos. Mas é isso que o Enem quer que você faça, que você interprete as questões. E aí eu já posso dizer que muita gente teve problemas, né? Por conversas que eu tive com estudantes, aí eu percebi que realmente essa aí é a maior dificuldade, tá? Se você também tem dificuldade nisso, né? Ou se você manja bem disso aí, fala aí nos comentários, quero saber o que você acha disso, beleza? O segundo assunto que mais caiu foi porcentagem, 5 questões, fazia tempo que não caía tanta porcentagem assim na prova. Gráficos também caiu bastante, 5 questões, visão espacial, 4 questões e geometria aí sempre muito forte na prova do Enem. Entre espacial e plana nós tivemos 7 questões. Então, pessoal, a gente teve o que a gente esperava ter. A prova do Enem ela se comportou como ela sempre se comporta, né? Muita questão de interpretação, muita questão de aritmética, muita questão de geometria, gráfico, porcentagem. Não tivemos surpresas, né? Depois aí os outros assuntos eles caíram lá uma questão, padrão, tá, pessoal? Padrão. Só proporção, né? Caiu apenas 2 questões, normalmente proporção cai mais. Mas enfim, teve uma redistribuição aí, mas no geral, pessoal, ficou o de sempre, tá? Quem se preparou através daquelas dicas lá, né, do que priorizar, com certeza aí se deu bem, certo? Pessoal, na minha opinião, 2 questões difíceis, tá? A questão do pergolado e a questão da altura dos jogadores de basquete. Essas duas aí, para mim, foram as 2 questões mais difíceis do Enem. A dos jogadores de basquete, porque ela envolvia muito cálculo, muita conta, e a do pergolado porque você tinha que ter uma interpretação ali muito boa da situação como um todo, né? Então, realmente, essas 2 foram as questões mais difíceis. O resto, questões médias, questões fáceis, tá, pessoal? 43 questões médias e fáceis e apenas 2 difíceis. O que eu enxergo disso tudo? Que o nível de dificuldade baixou, né? O nível de dificuldade baixou, foi uma prova mais fácil se a gente comparar com o Enem 2019, por exemplo. Né? Apesar da facilidade estar um pouquinho maior nessa prova, ela foi uma prova com muita pegadinha, com muitos distratores. Eu fiz a prova, né, em casa e eu acertei 44 questões. Eu errei uma questão que você deve ter acertado, inclusive. Né? Depois me conta aí se você acertou. A questão do cimento. A questão do cimento, ela era uma questão simples, né? Vou deixar ela aqui para você dar uma olhada. Basicamente o que tinha que fazer era calcular ali o preço, né, do cimento e depois somar o preço do frete. O que eu fiz? Eu calculei o preço de um saco ao invés de calcular o preço de 15 sacos, né? Eu estava fazendo a prova ali, meio na corrida, acabei passando batido pela informação ali dos 15 sacos e errei, né? Caí numa pegadinha. Inclusive eu vi que mais gente caiu nessa pegadinha aí, realmente. Acho que o Enem pegou bastante gente com essa questão. Mas para você ver como a questão ela distrai e a gente erra, né? E é normal isso, tá, pessoal? Não se sinta culpado se você errou lá questões por falta de atenção, né? O Enem ele é uma prova de resistência. A gente acaba errando questões por bobeira, né? A gente é humano, isso é normal, não se culpe por isso. Vamos agora dar uma olhada aqui em umas questões que eu separei para vocês. E, sinceramente, pessoal, quem me acompanha há alguns meses sabe
Eu defendo que o Enem tem questões queridinhas, né? Aquelas questões que ele sempre pega, ele muda o contexto, mas o raciocínio é sempre o mesmo. E de novo, teve muita questão queridinha, né? Vamos usar alguns exemplos. Por exemplo, a questão dos decibéis, né? Olha aqui, essa questão dos decibéis. Ela é praticamente igual a uma questão aqui, que eu não tenho nem o número dela, mas ela é do Enem de 2018. Essa questão aqui, até o gráfico é muito parecido. O que é isso, né, pessoal? Questão queridinha do Enem. O Enem adora esse tipo de questão. Inclusive, quem estava no meu curso online, eu resolvi essa questão, né? Então essa pessoa não pode ter errado essa questão no Enem, tá? Mas era uma questão fácil, então acho que muita gente vai acertar ela, beleza? Mais uma questão queridinha do Enem é a questão do troféu, né? Uma questão aí meio chatinha de fazer, mas ela segue aquele padrão de questão queridinha aí. Se você estava nas lives das queridinhas do Enem, me fala aí embaixo porque você deve lembrar do que eu tô falando. O Enem adora pegar um objeto e dizer assim, ó, me escolhe uma caixa aí para guardar esse objeto. Foi assim, por exemplo, na questão de 2015, PPL, do cupcake, né? Uma questão aí também que pediu uma caixa para acondicionar um objeto cujas dimensões a gente sabia. Só que teve o adicional ali do problema sem escala, né? Isso acabou complicando um pouco as coisas. Não foi uma questão simples não, tá? Beleza, mais uma questão, mas aqui agora ela é muito igual a uma questão antiga. É essa questão aqui dos anos de estudo, né, no país. Ela é muito, mas muito parecida com essa questão aqui do Enem 2019, PPL, ano passado não, né, retrasado. Mas, enfim, pessoal, então questão praticamente igual, parece, nessa questão, inclusive, parece que ele só trocou os dados ali e manteve o resto, porque ela é igual, pessoal. É igual. Inclusive no curso online eu também, né, no meu curso online eu também resolvi essa questão aí dos médicos, então quem estava no curso online não pode ter errado essa questão aí do tempo de estudo, tá? Pessoal, vamos falar sobre tempo de prova. Tempo de prova. Como eu falei para vocês, eu fiz a prova e eu demorei cerca de 2 horas para fazer. Mas eu usei muitas estratégias, né? Estratégias que eu ensino em vários lugares, aí no meu Instagram, eu ensino no meu curso, eu ensino de como ganhar tempo na prova do Enem. Eu usei mas muitas vezes. Quem conhece aquela técnica de multiplicação por 15, eu acho que eu usei no mínimo umas 6 vezes na prova a técnica da multiplicação por 15 para ganhar tempo. O tempo de prova foi curto, né? Eu sou professor, né? Há 4 anos sou professor de matemática. Eu sou engenheiro civil, né? Eu respiro matemática já faz mais de 10 anos, eu acho. Então, o que acontece, pessoal? Eu fazia a prova em 2 horas, né? Usando todos esses artifícios que eu uso aí para cortar caminho, eu acho que é muito tempo. É muito tempo, né? Vocês têm 5 horas para fazer a prova de matemática mais ciências da natureza. Se você demorar 3 horas na prova de matemática, você fica só com 2 para ciências da natureza, é complicado. Apesar do nível de dificuldade ter baixado um pouco, eu acho que eles pecaram aí no tempo necessário para resolver as questões, né? Então fica esse feedback aí também, né? Me diga aí se você conseguiu completar a prova, se faltou tempo, o que você achou desse item. E no mais, pessoal, questões muito bem elaboradas, né? Fora essa parte aí do tempo, elas eram questões muito bem elaboradas. Eu gosto muito da prova do Enem porque é uma prova que realmente faz você pensar e você tem que exercitar o seu conhecimento matemático e o seu conhecimento de interpretação. Então, eu acredito que isso torna a prova do Enem muito rica, uma prova que realmente testa os alunos. Eu gosto bastante desse estilo de questão. Vale a pena, sim, a gente focar no estudo de interpretação de questões. Beleza, pessoal? Seria essa a minha análise sobre a prova do Enem. Se você gostou da minha análise, deixa o gostei aí, isso vai me ajudar bastante. E deixa um comentário aí, né? Eu fiz várias perguntas durante o vídeo, escolhe uma para responder aí, que tá tudo certo, beleza? Valeu, galera, e até a próxima!